Sem passar frio lá no pátio. Então a gente vai precisar da cooperação de todo mundo, ok? Pede pra pessoa parar de falar. Cada um cuida, Sim, né? Cada um cuida da sua de si. boquinha. Dá o máximo de atenção que tudo vai dar certo. Ninguém precisa ficar sendo a chata de dizer, para de conversar, não fala assim. A gente pode só contar a nossa história. Afinal, a gente veio para se divertir. Nós e vocês também. Aliás, nós... Quem somos nós? Eu sofro. Pessoa? Isso basta? Eu sou pessoa, você é pessoa. E aí? Professora. Mulher, mas também as professoras também são mulheres. E aí? Qual a primeira coisa que a gente precisa, assim, quando a gente conhece alguém, saber o quê? Nome. Eu sou a Cris. E eu sou a Eliane. Viu só? Nome de gente linda. E olha só da onde a gente vem, ó. Do Instituto História Viva. Tá vendo? A gente conta histórias, ó, nos hospitais, nos orfanatos, nas casas de repouso e nas escolas. Dá pra contar futebol? Não. Quem conta futebol é o narrador, que fica lá, chutou pra não sei quem, chutou pra gol! Não, essa não é a nossa praia. E hoje, em especial, ó, pessoal, a gente está participando de um projeto que é lindo, maravilhoso, especial, tão lindo, Genial. que é o projeto Ouvir e Contar. Olha lá, espetáculos de histórias vivas de idosos. E hoje vocês vão poder participar desse projeto de uma maneira especialíssima. A gente vai falar mais um pouquinho sobre o projeto e aí nós vamos contar como é que cada um de vocês vai nos ajudar. Então, nós fomos na casa de repouso, na INE, que fica lá no Parolim, onde tem vários idosos com muitas histórias de vida, uma mais linda do que a outra. Então, uma pessoa bem especial do nosso instituto, ó, foi até lá, recolheu a história dos idosos, transformou num conto que a gente vai estar trazendo para vocês. E depois ele... Tchananã, vem a parte de vocês. Esses idosos contaram a história da vida deles como se estivesse dando um presente. Porque é isso que a gente faz. Quando a gente conta uma história para uma pessoa, a gente está dando um presente para essa pessoa. Quando é história de livro, é importante. Mas quando é uma história da nossa vida, é mais importante ainda. Esses idosos contaram a história deles para nós. Agora a gente vai dar essa história de presente para vocês. Mas quem deu essa história merece um presente também. E vocês vão ganhar uma folha bem especial e vão desenhar a história desses idosos com todo o capricho, como quem ilustra um livro. Sabe? Quando a gente gosta de ver aquele livro ilustrado, né? Que tem o texto legal e aquela imagem que faz a gente viajar. E nós vamos devolver o desenho de vocês para o dono da história. O desenho de vocês. Vocês vão estar ilustrando um trechinho da vida dessas pessoas. Olha a importância. Quem aqui convive com idosos? Boa, olha só quanta gente. E vocês conhecem as histórias deles? Vocês ouvem? Ó, então esse também, pessoal, ó, uou. Esse é um momento depois para vocês também conversarem com os idosos, saberem das histórias deles. Então vocês não gostam dos idosos? Eles não são ó, pessoas caras ao coração de vocês? Então vamos fazer com o maior capricho, como se a gente fosse presentear um avô, uma avó, um bisavô, uma bisavó. Porque esses idosos estão lá nessa casa, longe dos familiares. De né? tantas escolas que existem na prefeitura, de tantas turmas que tem nesta mesma escola, vocês foram os escolhidos para fazer esse presente para eles. Ó, Porque uau. a gente tem certeza que vocês vão fazer o melhor que vocês conseguirem. Nada de boneco de palito, nada de desenho rabiscado. Quem não sabe vai se empenhar, vai pôr o seu coração na ponta do lápis e vai fazer. Pode escrever, quem não sabe? A gente primeiro aprende a desenhar, depois aprende a escrever. Escrever é mais difícil do que desenhar. E você vai dizer que não sabe? Que tal você tentar? Ah, eu sei desenhar e escrever, eu tô perguntando pra quem não sabe. Ah, mas aqui todo mundo sabe.
Olha a cara dessas crianças, só de olhar eu já sei. Você não sabe escrever e é por isso que você está na escola, né? Para aprender. Vamos lá, pessoal. Olha só. Para que todo mundo consiga ouvir bem, vamos todo mundo ficar quietinho, ouvir a história. Quando a gente pedir participação, vocês participam. Quando a gente fizer assim, né, Eli? A gente volta para conseguir continuar a contar a história. Combinado? Ih, combinado! Agora sim. Agora esquentou o coração. Esse momento é tão especial que a gente até criou uma música que depois vocês vão ajudar a gente num pedacinho. Certo? Mas para poder ajudar tem que ouvir. Nossa, perdi nos meus... Ó. Ó. E aqui também tem, ó. O chocalho de cascavel, boa. É verdade, ó. Isso aqui dá para usar para várias coisas. Até Mas... devagarzinho, até parece um barulhinho de chuva, ó. Agora preste atenção, é a hora da contação. Agora preste atenção, é a hora da contação. Eu vou te contar uma história, eu vou contar. Você vai conhecer o que vai acontecer. Eu vou te contar uma história, eu vou contar. Você vai conhecer o que vai acontecer. Ou já aconteceu? Então, você vai conhecer o que já aconteceu. Uma história viva de alguém que a viveu. Você vai conhecer o que já aconteceu. Uma história viva de alguém que já viveu. E nós vamos começar com a história do seu Nelson. Era uma vez um menino que morava numa cidade distante, pequena, que tem gente que nem conhece. Planaltina. Lá, quando o sol amanhecia cedinho, a terra já chamava as pessoas para cultivarem. Muita gente naquela cidade trabalhava na roça. Mas o pequeno Nelson, ele não gostava nada de trabalhar na roça. Dava um ciricutico quando ele ouvia o pai assim: "Ô Nelson, tem que colher feijão! Ô Nelson, hoje é dia de plantar milho! Nelson, vai arrancar o mato da horta!" Ele ouvia uma coisa diferente. Um barulho assim, meio metálico, meio... Porque, na verdade, o que o Nelson gostava não era de trabalhar na roça. O que o Nelson gostava era de... Sabe o que o Nelson gostava? De carros, de motores, de máquinas. Isso é que fazia seus olhos brilharem, seu coração pular mais alto. Ele não queria saber nada de roça. Até que um dia, quando ele já estava assim, mais mocinho, ele conseguiu um emprego numa oficina. Ai, aquilo para ele era um verdadeiro sonho. Lá, como ele era muito novo, ele não podia ainda consertar motores. O dono da oficina deixou ele responsável por limpar as ferramentas e algumas peças. Ele tinha que limpar. Tudo cheio de graxa. Aquela graxa tinha um cheiro que entrava na roupa, ficava grudado. Mas o Nelson achava aquilo o máximo. E às vezes ele ficava olhando para aquelas ferramentas. E o dono da oficina já vinha dizendo: "Ô menino, ferramenta não é brinquedo, não." Aí ele dizia:
Não é brinquedo, mas pode ser mágica. Mágica que faz os motores e as máquinas voltarem a funcionar. Ele gostava mesmo de trabalhar na oficina. Mas nem tudo era tranquilo. Na vida do Nelson, tinha um problema bem sério. Alguém desconfia o que era? O problema dele era a escola. Para o Nelson, cada vez que a professora passava uma lição de língua portuguesa, parecia que era chinês aquilo, ele não entendia nada. Quando tinha que resolver algum problema de matemática, parecia um dragão gigantesco que engolia ele. Tudo era muito difícil. O tempo passou e sabe o que o Nelson fez? Desistiu de estudar. Achou que a escola não precisava, ele ia ficar no que ele gostava, que era a oficina. Aí ele trabalhava o dia todo na oficina. E cada vez foi aprendendo mais e mais coisas. Ele era fera. Até que um dia, chegou um cliente lá, levou o carro para o Nelson arrumar, porque daí nesse tempo ele já arrumava carros. E ficou admirado. Falou, nossa, você é muito bom mesmo nisso. Mas, rapaz, eu tenho que te falar uma coisa. Sem estudar, o teu talento, fica bem pequeno. E o Nelson ficou com aquilo na cabeça. Meu talento é pequeno, meu talento é pequeno, como se fosse um eco. Vários dias pensando naquilo. Até que ele tomou uma decisão. Voltou a estudar. Mas não era na escola onde ele estudava antes. Ele foi para uma escola que só tinha atividades à noite e que era para adultos e jovens como ele. Não era nada fácil. Porque ele trabalhava o dia todo na oficina e de noite tinha que sentar lá na cadeira, ouvir a professora, enfrentar o dragão dos problemas de matemática, desvendar aquela língua maluca que era a língua portuguesa. Foi bem difícil. O tempo passou e o Nelson foi conseguindo aprender. E ele pensava assim, mas se um motor estragado pode voltar a funcionar, eu vou conseguir aprender? Claro que eu vou. Trabalhava muito. No final de semana, aí sim. Aí ele jogava bola com seus amigos. Porque no futebol, não importa quem sabe ler e escrever, não importa quem sabe arrumar carro, motor. Ele se divertia. Mas durante a semana era estudar. E o tempo passou. E com muito orgulho, o Nelson conseguiu terminar os seus estudos. Conseguiu aprender e foi cada vez melhorando. Dizem que até hoje as pessoas levam seus carros lá na oficina. Quando chega um carro enguiçado lá, o Nelson liga, ouve com atenção e já dá um sorrisinho. Ele sabe consertar, mas ele sabe também que muito mais do que consertar carros, ele consertou o seu caminho. Que não ia ser um caminho de sucesso se ele não tivesse estudado. O seu Nelson mora nessa casa de repouso que a gente comentou e contou essa história com todo carinho. Hoje, ele não é mais mecânico. Hoje, ele já é um idoso, mas ainda lembra do seu tempo que ele fazia mágicas, mudava máquinas e mudava seus caminhos também. E essa, é a história, a oficina mágica do Nelson. Gostaram? Então, quem gostou, bate palma! Viva o seu Nelson! Mas, gente, essa história de consertar caminho, de arrumar o caminho dele, lembrou uma música aqui, não sei se vocês sabem. Sabe que a gente gosta muito de cantar, né? Espero que vocês também. Uma música mais ou menos assim, de caminho, de estrada. Pela estrada fora eu vou, bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Mais. Caminho é deserto, e o lobo mau
por perto. Essa história não acontece numa floresta? Não tem outra, Pro? Mas a história que eu vou contar aconteceu numa outra floresta. Não nessa que vocês estão imaginando aí. Ah, essa é muito fácil, não é? Eu vou contar para vocês a história do seu Antônio Carlos. E tudo aconteceu na Floresta Encantada da Paz. Ó, né? Paz. A Floresta Encantada da Paz. Vivia um pequeno leão. Ai, que chumisquinho. O Tonico. O Tonico não era o leão mais esperto, o leão mais ágil, mas ele era um leão que tinha um talento maravilhoso. É um talento que eu acho que alguns de vocês aqui também têm. Sabe o que é? Ele adorava brincar. Quem aqui também adora brincar? Ah. O Tonico, ele adorava brincar, sabe com o quê? Com as frutinhas redondinhas que caem do alto da árvore. E aquelas frutinhas rolavam pela grama e ele, ó, brincava de futebol de bola. E o Tonico, ó, andava pela floresta recolhendo bolinhas brilhantes. Bolinhas de gude. Ele recolheu muitas. Ele olhava assim para a bolinha de gude e conseguia enxergar dentro dela o arco-íris. Nossa, como ele gostava de brincar de bolinha de gude. Os animais da floresta riam dele, porque ele era muito brincalhão. Mas todos amavam ficar ao seu lado, porque perto do Tonico, tudo parecia mais bonito. Só que como tudo na nossa vida passa, o que aconteceu com o Tonico, gente? Ficou velhinho? Não, cresceu. Depois ele ficou velhinho. Cresceu! Ai, que lindo! Uau! Deixa eu erguer o Tonico. Ó o Tonico. O Tonico cresceu, se casou com uma linda leoa e teve 3 filhos. O momento mais especial, gente, na vida dele que ele se lembra foi quando a sua filha nasceu, a primeira filha. Quando ele olhou para ela, aquela pequena leoazinha com os olhos brilhantes, tipo o gatinho de botas, sabe? Aqueles olhinhos assim que parecem 2 bolinhas de gude. Sabe o que ele foi se tornando? Um guardião. Porque ele sussurrou no ouvido da filha assim, ó, eu vou cuidar de você. Diz que esse momento foi mágico na vida dele. E desde então, ele começou a olhar o mundo de uma forma diferente. Deixou de brincar de bolinha de gude e passou a ser guardião da sua família. Ah, Pro, por que ele não podia ser o Neymar? Podia também, né? Só que um dia, crianças, o leão Tonico estava passeando na floresta e ele viu assim, ó, no alto de 2 árvores, de ponta a ponta, tinha uma faixa bem grandona. Escrito assim, ó, curso de guardiões da vida de segurança do trabalho. Inscrevam-se. Aí ele ficou olhando. Será que eu consigo? Será que eu dou conta de ser um guardião da vida, segurança do trabalho? Então, olha só. O vento soprou. Soprou forte. Como se fosse um recado para ele assim, ó. Você consegue. Então ele foi lá, se inscreveu no curso e teve uma professora maravilhosa, a coruja mestra. E a coruja ensinava assim, ó, pessoal, vocês vão me ajudar a repetir isso ao longo da história. Um guardião não espera, um guardião age.
Então a lição maior da coruja é: um guardião não espera, um guardião age. No curso, ele aprendeu a apagar o fogo, ele aprendeu a ajudar as pessoas, a fazer ressuscitação, um monte de coisas bem importantes. E ele aprendeu, sabe o quê? A não ter medo de fazer o bem. Enquanto ele estudava, quando ele pôs a mochilinha nas costas e estava indo para sua aula, fez um barulho na floresta. Assim, ó. Bum! Parecia, sabe o quê? Um trovão. Sabe aquele bem barulhento assim? Os animais ficaram desesperados. O que será que aconteceu? O que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Quando eles correram para ver, gente, sabe o que que era? O elefante mais idoso da floresta tinha caído bem pertinho do rio. Por isso aquele barulhão. A capivara saiu gritando assim: ele não está respirando, ele não está respirando, ele não está respirando. O Tunico ficou, ó, o coração dele batia rápido, de medo, de nervoso. Então ele se lembrou do quê? Do que a professora dele, a coruja mestra, tinha ensinado, que era: guardião não espera, um guardião age. Então ele começou a lembrar as manobras de ressuscitação, de massagem cardíaca. Foi lá, massageou o elefante, ficou ali tentando, até que... Puf! O elefante começou? A barriga dele levantava, abaixava. Os animais falaram o quê? Viva! O Tunico é o herói! Viva, viva, viva! Uhul, uhul! Ó. O Tunico, ó, ficou sorrindo assim, meio de ladinho, com vergonha, né? Todo mundo aplaudindo o que ele tinha feito. Ele achou que ele não tinha feito nada demais. E continuou o seu caminho. Aí ele foi contratado como o guardião da floresta. E no primeiro dia de trabalho, uma coelhinha caiu e se machucou. E era uma coelhinha tipo aquela ali, ó. Ela não falava, gente. Ela não conseguia falar. Ela só tremia. Sabe quando a gente se machuca? A nossa amiga aqui se machucou, né, tadinha? Só que a coelhinha, gente, ficou quietinha assim, ó. Tremendo. O que é que o Tunico lembrou? Guardião não espera. Guardião age. Então ele se aproximou da coelhinha, só ficou ali, tentando acalmá-la, fazendo um carinho na cabeça, até que conseguiu ajudar a fazer os curativos no machucado. Ufa! No dia seguinte, aconteceu algo inesperado. O Tunico nem imaginava que isso ia acontecer na vida dele. Três filhotinhos estavam prestes a nascer. A mamãe onça estava ali, com dor, nervosa. E o Tunico falou assim: Eu não. Imagine, nunca ajudei ninguém a ter um bebê. Como vou fazer isso? Então ele lembrou... O guardião age. Então ele foi lá. Ó, vou conseguir. Agaçou as mangas, ficou lá do lado da onça, até aguentando o bafo da onça, né? E ela respirava fundo. E ele enxugava o suor da onça e ficava ali: faça força, dona onça, faça força, dona onça. E um a um foram nascendo as oncinhas. 3 lindas oncinhas bebês que o Tunico pegou nos braços e entregou para sua mãe. Nesse momento, crianças, todos os animais da floresta ficaram em silêncio, como se estivesse acontecendo um verdadeiro milagre. Uau! Tunico ficou muito feliz. Ele tinha conseguido trazer ao mundo 3 filhotinhos. Oi?
Não era 6? Não, era 3. Então, pra ele fez 3 anos e 3 de novo, deu 6. Pode ser que ao longo da vida dele, porque daí o Tunico, gente, ele foi ajudando muitos animais ao longo da vida dele. E cada nova ajuda era uma nova alegria. Até que decidiram fazer uma homenagem para ele. Consideraram ele o herói da Floresta da Paz. O elefante que ele ajudou, lembram? Ainda vive. A coelhinha que ele ajudou, agora tem confiança e dizem até que ela foi fazer um curso de Libras para aprender a se comunicar melhor. As 3 oncinhas cresceram e foram viver as suas vidas. Casaram, trabalharam, estão por aí. E sabe o que aconteceu? Olha só, o vento, ó, soprou. E pequenas bolinhas, como aquelas bolinhas de gude que ele brincava, passaram a rolar pelo chão. Porque o Tunico, gente, vive em cada animal da floresta que ele ajudou. Porque lá na Floresta da Paz, o que conta são as ações. É o bem que a gente faz. Porque um guardião não espera, um guardião age. E o seu Tunico, que hoje está lá no lar Naine, continua com essa alegria, porque ele agiu muito durante toda a sua vida aí na floresta do mundo, ajudando muitas pessoas. Quem gostou da história do Tunico, bate palma. Quem gostou da história do Nelson, bate palma. Deixa eu pôr essa moça aqui. A gente contou 2 histórias e nós precisamos levar desenhos para os 2 idosos. Para o seu Tunico e para o seu Nelson. Esses caras ainda tá vivos? Sim, eles estão vivos, eles contaram a história pra gente. O leão, ele tá vivo? Sim. O leão, na verdade, é um jeito da gente contar a história do seu Tunico. Ele não é um leão, ele é um homem, mas para a história ficar mais mágica, exatamente. Isso. Que homem que será que ajuda? Qual será a profissão verdadeira do seu Tunico? Médico, bombeiro, salva-vidas. Eu achava que não era verdade, que era um leão. Pois é. Mas, ó, gente, ó. O que o leão representa? Não é força, coragem. Então é por isso que o seu Tunico está representado no leão. Gostaram? Então ele virou um médico? Ele virou médico? Eu acho que ele é bombeiro. Foi bombeiro, segurança do trabalho. Dividi-los? Vamos terminar agora com mais uma música? Ó, não, calma. Não é qualquer música, pessoal. Não, ó. A música que a gente cantou no começo, vocês lembram? Mais ou menos. Se você ia conhecer a história e tal. Agora vocês já não conheceram as histórias? Então é assim, ó. Ó, vamos ver. Agora que conheceu o que já aconteceu, uma história viva de alguém que a viveu. Com muito capricho, vamos desenhar um presente lindo pro idoso agradar. Agora, só ouvir, sem palma, sem bater o pé, senão a gente não desfruta, a gente não consegue entender. Escutem, ó. Vamos lá? Pois, vamos lá? Agora que conheceu o que já aconteceu, uma história viva de alguém que a viveu. Com muito capricho, vamos desenhar um presente lindo para o idoso agradar. Olha só, ó,
Viva o Tonico, viva o Nelson, isso aí. A gente pode combinar assim, ó. No final de setembro, Eli, que nós vamos entregar? É, Isso, né? aham. A gente vai entregar todos os desenhos para os idosos lá do Lar Niane. E daí a gente pode mandar a fotografia para a diretora dos idosos recebendo o desenho de vocês. Pra vocês Pra verem vocês o verem a rostinho alegria deles. E a alegria. Querem? Então nós vamos combinar assim. Outra coisa que nós precisamos combinar é como que nós vamos nos dividir. Porque não dá para todo mundo mandar o desenho, todo mundo dessa sala desenhar o seu Tonico, porque daí o seu Nelson vai ficar, puxa. Então, vocês vão conversar com as professoras e vão chegar num consenso. Nós temos algumas sugestões. Quais são as turmas que estão aqui? Terceiro A, B. Então dá para ser assim, por exemplo, o terceiro ano A desenha a história do Nelson, o terceiro ano B desenha a história do Tonico e o quinto ano desenha metade da turma de um, metade da turma de outro. Pode Ou ser? também dá para ser as meninas desenham a história do Tonico, os meninos desenham a história do Nelson. Vocês vão conversar com as suas professoras para chegar na melhor conclusão. O importante é que os idosos recebam esses desenhos lindos. Combinado? Agora a gente quer agradecer especialmente às professoras e à diretora que nos receberam aqui com tanto carinho e vocês que emprestaram os ouvidos para a gente poder fazer essa atitude, essa atividade tão divertida. E que isso sirva de inspiração, gente, para vocês ouvirem as histórias dos avós, dos pais, dos bisavós, das pessoas que viveram antes de vocês, para que vocês também possam transformar a memória delas numa história assim como a gente trouxe. Vocês viram? O seu Tonico era um leão? Não. Mas ó, a gente transformou ele num leão porque a gente viu que ele era uma pessoa brava, uma pessoa valente, uma pessoa que fez muita coisa legal. Vocês não podem fazer isso também com os parentes? Olha como eles iam gostar de receber uma história encantada. Ou que tenha o relâmpago McQueen pro mecânico. Olha só. Será que existia relâmpago McQueen na época do seu Nelson? Ah, existia, né? Não, eu acho que não. Ele Faz tem mais de muitos 80 anos. e poucos anos, seu Nelson. Tem quantos anos? Mais de 80 e poucos. Meu filho tem 82. Então, olha aí. Vamos? Vamos desenhar então, moçada? Bem lindo! Mãos à obra, hein? Mas antes, Então. nós queremos agradecer a contação de história, eu amei. Gata. Aí eu pensei na EJA, né? Vocês podiam abrir um espaço para trazer para os adultos também, né? Nós EJA, estamos disponíveis. eles são maravilhosos, porque tem que vir à noite, né? Não sei se vocês Sim. conseguem. Porque Vamos se bacana. organizar. Combinando, Sim. dá. E agora eu vou pedir para vocês mais uma salva de palmas para as portadoras de história. Antes deles irem, vou fazer uma brincadeira para eles irem animados, né, Eli? Vamos lá. Gente, olha aqui, ó. Para vocês ficarem bem animados para fazer os desenhos e para vocês terem uma tarde linda, uma semana maravilhosa. Vou fazer aqui, ó. Vem aqui, ele, ó. Daqui pra cá, quando eu falar assim, eu quero boa, quando eu quero, desses de cá falam boa, tá? Aí eu quero, de lá pra ele, tarde. Entenderam? Aí a gente vai todo mundo junto. Eu quero boa tarde. Ok? Daqui pra cá, boa. Daqui pra lá. E todo mundo junto, boa tarde, pra voltar pra sala fazer uns desenhos bem lindos. Combinado? Você escolhe. Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Eu quero... Eu quero tarde. Eu quero boa tarde. Parabéns. Obrigada, gente. Caprichem. Ó. Só essa fileira aqui de pé, em fila,